Olá, sejam bem-vindos a este canal. Se você quer aprender com os ensinamentos do grande mestre Okada, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. No site www.institutoSerDesperto.org você encontrará cursos sobre a terapia de purificação, o nosso exclusivo curso Como Ultrapassar o Juízo Final e também o curso Superior Livre, União da Ciência e da Espiritualidade. Hoje, os ensinamentos falam sobre a necessidade de ler os ensinamentos, sobre como não devemos nos menosprezar e também sobre a difusão da instituição. Ensinamento: a causa de tudo está em nós mesmos. Interlocutor: foi-nos solicitado que, doravante, atuássemos no sentido de tornar responsáveis de clínicas os membros ativos. Por isso, ontem expus claramente o assunto a todos. Assim, se os responsáveis de clínicas tiverem firmeza, os fiéis também ganharão uma maior compreensão dos fatos. Acredito que precisamos expandir com este pensamento. Grande Mestre Okada: afinal, a causa está em nós mesmos. Portanto, quando algo não ocorre como desejamos, é preciso, primeiramente, refletir sobre a nossa própria conduta. E quanto a esta, está escrito em alguma parte dos meus livros. Kosuijo Roku, número 16, 1º de dezembro de 1952. Ensinamento: a causa de tudo está em nós mesmos. Interlocutor: foi-nos solicitado que, doravante, atuássemos no sentido de tornar responsáveis de clínicas os membros ativos. Por isso, ontem expus claramente o assunto a todos. Assim, se os responsáveis de clínicas tiverem firmeza, os fiéis também ganharão uma maior compreensão dos fatos. Acredito que precisamos expandir com este pensamento. Grande Mestre Okada: afinal, a causa está em nós mesmos. Portanto, quando algo não ocorre como desejamos, é preciso, primeiramente, refletir sobre a nossa própria conduta. E quanto a esta, está escrito em alguma parte dos meus livros. Kosuijo Roku, número 16, 1º de dezembro de 1952. Ensinamento: se não agirmos de acordo com a afinidade, as coisas não irão bem. Grande Mestre Okada: tudo o que acontece na nossa vida, como o negócio proposto por alguém, o local onde residimos e etc., tem afinidade conosco. Realmente, não é bom não nos submetermos até às coisas que pareçam insignificantes. Frequentemente, ao forçarmos a situação da forma como pensamos e ao tentarmos ir até o fim, não acontece nada de bom. Essas coisas são causadas pelo egoísmo. Bem, desde que eu penso assim, digam o que quiserem, vou até o fim. Ou, aconteça o que acontecer, vou até o fim. Isso é perigoso. Ao contrário, é melhor tentar um pouco e, se não der certo, desistir. Isso parece falta de convicção, mas não é. Nestes casos, é melhor ser sincero e obediente ao destino. Kosuiji Roku, número 29, 1º de março de 1954. Tema: a afinidade entre mestre e discípulo. Ensinamento no caso de corrigir o erro do superior. Interlocutor: quando um superior ou responsável de clínica está cometendo erro, é errado avisá-lo a respeito? Há casos em que um responsável de clínica tem convicção de que suas atitudes são corretas e, não conseguindo entender o sentido do que falamos, interpreta-nos mal.
O que devemos fazer nessas horas? Oriente-nos, por favor. Grande Mestre Okada. Como isso depende do estado de espírito do responsável de clínica e da inteligência da percepção verdadeira de quem faz a advertência, não é fácil responder. Por isso, é só pedir de coração a Deus. Então, ele procederá da melhor maneira e assim está bem. Jijo Tengoku, número 25, de 25 de junho de 1951. Ensinamento: respeitar a afinidade entre mestre e discípulo. Interlocutor: quando achamos que o responsável de clínica, a quem estamos ligados, carece de empenho em relação à obra divina, e passamos a não sentir respeito, ou então, quando sentimos vontade de nos filiarmos a um responsável de clínica melhor, a fim de pesquisar mais a fundo a obra divina, creio que é algo muito importante para o discípulo ou fiel. Nesse caso, o que devemos pensar e como devemos proceder? Grande Mestre Okada: isso é um problema. Esse é um pensamento de quem não tem fé. Seja como for, foi Deus quem fez assim, e por isso, nada pode ser feito. Uma pessoa filia-se a um responsável de clínica porque tem afinidade com ele. Como olham só pelo aspecto humano, surge esse tipo de pensamento. É um absurdo escolher o responsável de clínica porque ele é bom. É claro que, se ele é bom, de certa forma, há uma parte positiva, mas isso não influi muito. Um grande pintor também é assim, não é? Ele é muito melhor que o seu mestre. Não se ouve falar que o discípulo supera o mestre? E que a cor do anil é mais escura do que o próprio anil? Por isso, a questão do responsável de clínica está em segundo ou terceiro plano. Ao invés de olhar os outros, deve-se, em primeiro lugar, ver a si mesmo. Não respeitar o responsável de clínica por esse motivo não é bom. O responsável de clínica deve ser considerado como responsável de clínica. Tratá-lo de qualquer jeito, só porque não se consegue respeitá-lo, está fora da lógica. E filiar-se a outro responsável de clínica, porque o seu não lhe agrada, é a atitude de quem não tem fé alguma, que negligencia totalmente a Deus. Ao invés disso, se o responsável de clínica não é do seu agrado, o certo seria ter o desejo de fazer com que ele melhorasse. Se ficar mudando de responsável de clínica a toda hora, dentro em breve, poderá até mesmo deflagrar uma greve dos membros. Interlocutor: existem muitas pessoas assim. Grande Mestre Okada: realmente. Quando acabamos de saber que uma pessoa se filiou a um responsável de clínica, ele já voltou para o anterior. Não se sabe, afinal, o que está fazendo. Risos. Consequentemente, é preciso que salvemos grande número de pessoas da sociedade. Caso haja algo que esse responsável de clínica não entenda, é só enviar perguntas ao grande mestre Okada. É para isso que estabeleci essa sessão de perguntas e respostas. Portanto, erros jamais serão cometidos. Okowa Roku, número 7, 4 de abril de 1949. Ensinamento: o responsável de clínica deve ser um iluminado. Grande Mestre Okada: tornando-se responsável de clínica, consegue-se uma posição. Em termos budistas, torna-se iluminado. Por isso, recebe uma graça à altura. Os membros em geral não chegaram até aí. Por isso, devem se aprimorar para alcançar esse nível. Kosuji Roku, número 3, 1º de outubro de 1951. Ensinamento:
deve compreender bem o que é de Shui. Grande Mestre Okada. Por não estar de acordo com a lógica, é que não se consegue receber graças. Por isso, os chefes de clínicas e responsáveis de centros regionais de terapia, bem como os responsáveis de clínicas e diretores, devem estar bem cientes de suas próprias posições hierárquicas e tomar cuidado para não cometerem coisas absurdas. Nessa questão, se houver regularmente leitura de ensinamentos e polimento da inteligência da percepção verdadeira, seja qual for o caso, sempre surgirá a percepção. Tsukio-ren, 17 de junho de 1953. Ensinamento: trajar-se de acordo com a sua condição. Grande Mestre Okada. Ontem veio uma pessoa ilustre. Ela estava modestamente vestida e nem meia usava. Aquilo está errado. Na trilogia Verdade, Bem e Belo, estava faltando o belo. Existem certas crenças cujos adeptos apresentam aspecto sujo, aparência modesta e moram em casas humildes. Mas, como é necessário estar de acordo com a verdade, bem e belo, é preciso haver beleza. Por falar em belo, não existe um lugar tão belo como este, sabe? Como as pessoas têm se esquecido do belo, não está certo. Além disso, elas comem comida ruim. Se fosse preciso se alimentar assim para sobreviver, estaria certo. Mas o fato de fazê-lo propositalmente, ter uma aparência modesta e morar em casas pobres, só para induzir as pessoas que sua fé é sólida, está errado. Poder comer comidas deliciosas significa que a pessoa está qualificada para tal. Porém, se for em decorrência de más ações, não pode. Poder alimentar-se de comidas saborosas e morar em casas melhores é o certo. Como vimos há pouco no ensinamento, é tal qual o caso do diamante e do ferro. O ferro serve para fazer panelas e trilhos de trem. Não adianta usar ouro para fazer panelas, fornos e revólveres. O ouro possui valor, tornando os objetos belos. Isto é, ele deve ser usado como adorno. O mesmo se aplica ao dinheiro. Gosuji Roku, número 2, 8 de setembro de 1950 e pouco. Ensinamento: a missão do responsável do Centro Regional de Terapia. A orientação dada após o ensinamento a respeito da lógica da fé. Grande Mestre Okada. Pedir terapia de purificação ao responsável de Centro Regional de Terapia não é totalmente inadmissível. Só nos casos em que uma pessoa está sofrendo demais, ou quando não se sabe qual é a doença, pode-se perguntar ao chefe da instituição e pedir-lhe terapia de purificação. Nos demais casos, em que a própria pessoa pode ministrar, é errado dar trabalho ao responsável do Centro Regional de Terapia. E, de acordo com a doença, os casos são diversos. Mas sendo pneumonia, ela sara naturalmente, mesmo que não se faça nada. Por isso, com a administração pelo pai ou pela mãe, o filho sara. No entanto, se desde o início pedir ao chefe da instituição, levará mais tempo. Ao contrário, com a assistência do pai ou da mãe, a cura processará-se-á mais rapidamente. Isso porque o chefe da instituição deve ter o seu pensamento voltado para a salvação de um maior número de pessoas e expandir a obra divina. Mas, por estar desviado desse ponto, a coisa não vai bem, apesar do esforço. Yoshie Shu, número 22, 27 de maio de 1900. Ensinamento:
Não se deve atrasar, por exemplo, o pagamento do aluguel. Interlocutor: uma das primeiras orientações que recebi, quando vim servir ao seu lado, foi sobre o aluguel. O pagamento de janeiro deveria ser feito no final do mês de dezembro ou no dia 1º de janeiro. Depois disso, vim procedendo com esse sentimento e realmente recebi graças. Grande Mestre Okada: com esse procedimento, a parte financeira torna-se ainda mais abundante. Portanto, se está passando por dificuldades e sofrimentos monetários, é porque está criando esse tipo de semente. E, como a semente está invertida, quanto mais juntarmos dinheiro, mais difícil se torna a sua entrada. E se acontece alguma desgraça, quando o dinheiro está difícil de entrar, a situação aperta. Principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, é assim. Não falo muito sobre dinheiro, mas quando uma pessoa está com dificuldades financeiras, é porque não está dedicando. Está determinado o quanto a pessoa deve servir. Se a quantia não for equivalente às graças recebidas, significa contrair dívidas. Por isso não adianta. Isto porque o dinheiro é de Deus. Portanto, agindo assim, terá menos dificuldade. Interlocutor: quando a orientação é dada no momento em que estamos realmente passando por problemas, compreendemos melhor e conseguimos ultrapassar com facilidade. Grande Mestre Okada: isso mesmo. Interlocutor: realmente, só mesmo Deus é quem não utiliza o homem de graça. Grande Mestre Okada: de fato, Deus é realmente atencioso, benévolo e perspicaz. Interlocutor: na época em que morava em Fukagawa, vinha pagando o aluguel conforme o ensinamento, mas de todo jeito faltava dinheiro. Então, minha esposa, sorrindo, disse que iria abrir o cofrinho, e assim fez. Então, havia exatamente 18 ienes, o valor do aluguel. Ela disse: que bom. E eu respondi: não diga tolices, por não ter pedido a Deus. Veja, há exatamente 18 ienes. Entretanto, rimos juntos, concluindo que, agindo corretamente, as coisas se ajeitam devidamente. Grande Mestre Okada: é isso mesmo. Portanto, é a teoria dos efeitos contrários. Dá-se o oposto. É muito importante conhecer essa teoria, porque existem pontos que são bem diferentes da lógica do homem. Por isso, as coisas realizadas com base no ensinamento do homem sempre fracassam. Interlocutor: e depois sofre. Grande Mestre Okada: é verdade. Interlocutor: apesar de dizerem que entregam nas mãos de Deus, na verdade, não procedem assim, e utilizam a própria força. Grande Mestre Okada: realmente. Portanto, aquilo que é feito com comodidade tem bom resultado. O que é feito com sofrimento não sai bem. E por outro lado, não se tem levado em consideração uma coisa que eu digo por causalidade, que é de grande importância. Se realizarem de acordo com o que eu digo por acaso, as coisas correrão bem, sem dificuldade. Se manifestarem o ego, por pouco que seja, será desastroso. Por isso, é preciso que tudo seja feito com facilidade. Quando me defronto com algum problema, há momentos que não consigo compreender. Se dou a razão a um, pareço injusto com o outro. Isso acontece sempre. Por achar trabalhoso, entrego nas mãos de Deus. E aí, tudo ocorre bem. Nesse ponto é que reside o sabor da fé. Kosuji-roku, número 5, 1º de dezembro de 1951.